gente já pede para entrar nesse assunto também. Show de bola. A primeira pergunta assim, sobre isso é por que hoje, além da igreja ter tanta dificuldade, porque é algo tão encoberto? A questão da pornografia dentro da igreja. Tá, você fala sobre pastor, né? Isso. Você... Eu digo sim, porque teve muito índice de pastor se matando devido a esse problema da pornografia. De ter de algo que eles sofriam, não podiam contar para os seus pastores ou para os seus superiores e acabavam entrando no looping de sentimentos e acabavam se matando, né? Mas dentro da igreja, não só os pastores, mas eu não vou tirar que existe uma porcentagem feminina na questão da pornografia, porque existe, a gente sabe disso. Mas o que eu vejo, na minha opinião, você tem mais experiência para falar, que os meninos, jovens, homens, têm muita dificuldade dentro dessa questão da pornografia. Tá, vamos desacoplar. Primeiro, Sim. Pastores. A gente, quando fala sobre pornografia, a gente nunca associa a pastores, porque pensamos que eles são super-homens. Isso. São santos, né? Só que o pastor, por fazer o seu horário, por ter o seu gabinete, por estar sempre sozinho, tem muito mais facilidade de estar envolvido nisso, às vezes, do que uma pessoa que tem um trabalho comum, público, porque ele está no seu gabinete, ele faz seu horário. Pastores enfrentam esse problema também, lutam contra isso também. Eu já atendi a ter problemas, questão de padres mesmo também. O problema da pornografia não é um problema masculino, como nós pensamos, é um problema humano. Isso Sim. afeta homens, afeta mulheres, afeta crianças. A gente fala que é um filme adulto, mas só que quem mais consome são adolescentes, Sim. jovens. Então, nós ainda temos aquela ideia de que as mulheres gostam de ver os filmes da Disney, das princesinhas, só que as coisas mudaram. Nós estamos num outro século. Quando a gente fala sobre pornografia, a gente tem a tendência ainda de pensar que existem pessoas que não serão afetadas por isso. Só que não é possível viver no mundo em que nós vivemos e não ser afetado pela pornografia. A questão não é se você vai ser afetado, é quando, como e como você vai reagir de acordo com isso. Porque a pornografia está presente em tudo. Não é possível você andar, sair desse bairro aqui, ouvir qualquer tipo de música e não ver a sexualização. Você consegue ver pornografia nas músicas, nos filmes, no Instagram, nas séries. A pornografia está presente em tudo. Não, por isso que eu falei, não é questão de se você vai ser exposto, é quando. É como você vai reagir. É se você está preparado para isso. Nem questão de que se você vai atrás dessas coisas, não. É que isso vem atrás de você. Ele é como um leão, literalmente, que foi solto por Satanás para devorar as pessoas. Por que a gente fala pouco sobre pornografia? Porque só essa palavra pornografia, ela nos incomoda. Irmãos? Então, só essa palavra pornografia, ela nos incomoda. Vocês já ouviram essa palavra, esse ano, vocês conseguiram ouvir essa palavra no púlpito? Pornografia? Parece que até o pregador... Não existe. Não existe. Até o pregador, ele sente vergonha de falar coisas que as pessoas não têm vergonha de fazer. Como se isso não fosse uma realidade. Primeiro, é que a pornografia é uma coisa que a gente não trata por ser um pecado que afeta a nossa reputação. A gente vê que a gente tem preocupações com usuários de drogas na Cracolândia, só que a pornografia também é uma droga. É mais fácil você ver um cara que está lá na Cracolândia do que você aceitar ou perceber que existem pessoas que são viciadas na igreja também, que a gente não consegue perceber, e que não consegue receber ajuda porque a gente não consegue falar sobre isso, não apresenta ajuda para essas pessoas. Vamos lá. Por ser um pecado que afeta a nossa reputação, nós temos tendência de ocultar. O ser humano vai fazer de tudo para ocultar, para preservar a sua reputação. E também nós que pregamos no púlpito vamos fazer de tudo para não atacar a reputação das pessoas, porque se atacarmos essa reputação, elas vão embora da igreja. Então, é mais fácil fazer de conta que não existe do que tocar nesse assunto. Primeiro, eu sou pastor. Quando alguém fala assim, pastor, eu preciso contar para você uma coisa que nunca contei para ninguém, eu nunca penso em roubo. Eu sempre penso que é uma coisa na área sexual. Sempre é na área sexual. Porque as pessoas não têm dificuldade em contar que mentiram, que fizeram coisa errada, que são orgulhosas, mas têm dificuldade em confessar pecados sexuais. Vocês vão ver isso, por exemplo, no caso do próprio rei Davi. Davi, quando ele vai confessar os seus pecados nos Salmos, ele confessa sobre tudo. Mas sobre a questão do adultério dele, ele omitiu isso, ele ocultou isso, porque é uma coisa que afeta diretamente a reputação do rei, porque é uma coisa muito íntima. Ninguém consome pornografia por descuido. Você pode se encontrar em uma situação, por exemplo,
que é obrigado a cometer certos pecados que você não tinha prazer, que você não tinha premeditado. Mas só que na pornografia não é assim. Você precisa esquematizar todo um processo. Primeiro, você precisa se isolar, você precisa ficar sozinho, você precisa de tempo, você precisa vigilância. É um pecado que fere a nossa reputação porque é um pecado premeditado. Eu gosto de falar assim, que não existe pessoa que cai no pecado da pornografia. Ninguém pisa na casca de banana e fala, caiu num vídeo de pornografia. Não. A pessoa acessa, a pessoa procura, a pessoa premedita e vai consumir. Então, e nós não queremos tocar nesse assunto. O próprio rei Davi, o que ele preferiu? Ele preferiu matar um inocente do que confessar que tinha problema na área sexual. Porque o ser humano vai fazer de tudo para preservar a sua reputação. Davi preferiu matar um inocente, Davi preferiu destruir uma família, Davi ficou 1 ano com pecado sexual não tratado. 1 ano. 1 ano, o rei louvava a Deus. 1 ano, o rei tinha o título. 1 ano, o rei estava aí, mas ocultando aquilo. Porque se o rei falar que adulterou, quem vai respeitar um adúltero? Isso passa na cabeça das pessoas. Quem vai respeitar uma pessoa que consome pornografia? Se faz parte da banda, se tem algum cargo na igreja, se faz qualquer coisa, ele fica com medo. Se eu contar isso para o pastor, eu vou perder o cargo. Por que a pessoa faz? Oculta, omite. Então, às vezes, é um crente sincero. Será que cristão pode ter problema com pornografia? Cristão pode ter qualquer tipo de problema. Será que um cristão pode cair nesse pecado? Eu não gosto muito do termo cair, me incomoda. Será que um cristão pode consumir pornografia? Ele enfrenta esse problema? Todo cristão tem a capacidade de cometer qualquer tipo de pecado se a graça de Deus não o restringir. E quando a graça não impede a queda, ela impede que o dano seja maior. Fazendo o quê, muitas das vezes? Tirando a paz daquele crente, fazendo com que ele se sinta um hipócrita, muitas das vezes, tirando a alegria da salvação. A gente vai ver o rei Davi, quando ele comete esse pecado, quando ele oculta o pecado, ele vai orando, dizendo assim, restitui-me a alegria da salvação. Não que ele perdeu a salvação, ele perdeu a alegria. O pecado sexual faz isso em nós. Ele tira essa alegria. Então, a gente ainda omite, a gente se oculta, a gente não fala sobre isso, mas a gente tinha que falar, porque é uma coisa real. A gente vê pessoas que enfrentam esse problema. É fácil você chegar e falar. A gente pensa que, quando a gente fala sobre. Eu tenho formação em aconselhamento bíblico. Quando a gente marca um aconselhamento bíblico, as pessoas pensam que você vai chegar e falar assim: você pecou, consumiu pornografia? Vamos orar. Ora, pede perdão para Deus. Só que tem todo um processo. Tem todo um processo, um acompanhamento. É como se você tivesse a tratar um viciado em crack, porque os efeitos são os mesmos. Até tem uma pesquisa que mostra que os próprios danos da pornografia, muitas das vezes, são mais devastadores do que do crack, porque quando você usa cocaína, o crack ou qualquer coisa semelhante, você tem a tendência de você de tirar para fora aquilo, porque você se torna energético, você quer dançar, você quer pular, você quer ficar acordado, você tem uma adrenalina dentro de você, só que a pornografia não, ela fica tudo acumulado dentro do seu ser, dentro dos seus pensamentos, fica guardado aí, cada pensamento teu é afetado por aquilo que você vê, por aquilo que você consome. Não é como se você tivesse a comer uma comida podre. Se você come uma comida podre, uma carne estragada, o seu organismo vai soltar depois quando você ir fazer o pipiri no banheiro. Só que com a pornografia não é assim. Você consome algo que vai ficar na sua mente. O cérebro não consegue digerir que é uma coisa podre. Não digere dessa forma. O cérebro armazena. Olha aqui. Armazena. Problema de poliglota, né? Isso aí. Então, o cérebro guarda aquela informação e fica no nosso subconsciente. E essa informação fica guardada ali por muito tempo. Às vezes, você vai imaginar coisas hoje que você viu, às vezes, há meses. Aquilo fica guardado aí. Acaba fazendo mais mal do que comida podre. Fica aí. Isso aí. Deixa eu falar aqui um dado. O pessoal me mandou aqui que a produção é... A produção é boa. 22 milhões de pessoas no Brasil assumiram consumir pornografia. 76% são homens, 24% são mulheres, e a maior parte é jovem, com menos de 35 anos. E a maior parte, isso aqui eu achei inacreditável, a maior parte assume que está em um relacionamento sério. Então, ainda
Meu Deus, que loucura! Pegando esse dado aí, a gente tem tendência de chamar filme adultos, mas esse termo me incomoda também. Certo. Por quê? Porque quando a gente fala que pornografia é um filme adulto, nós estamos a passar a imagem de que existe uma certa idade que o ser humano tem liberdade de consumir esse tipo de conteúdo. Só que nós chamamos de filme adulto, mas quem mais consome são adolescentes. Jesus falou assim nas Escrituras que se você não tiver o coração de uma criança, você não pode herdar o reino dos céus. Se existe um tipo de filme que você tem capacidade para ver, que uma criança não tem capacidade para ver, esse é um tipo de filme que você nem deveria imaginar ver. Sim. As crianças são um padrão de moralidade para nós. Então, esse negócio é filme adulto, não existe. Isso é para normalizar o pecado. A gente deve ter muito cuidado com os termos. Você vê, a gente fala os termos cair, filme adulto. Na luta sexual, no âmbito sexual, uma das coisas que mais importa são os termos. Isso é a coisa mais importante. Deixar claro, né? Deixar claro o que é isso. Nós não temos tendência de valorizar os termos, mas a galera LGBT valoriza os termos. Porque eles sabem que é por meio da construção de um termo que você vai agir. Tudo é questão de termo, linguística, tudo. Você vê filme adulto, depois dos 13 anos, a pessoa vê que é um filme adulto, depois de 18, né? Ele vê que é um adulto e é um filme classificado para adulto, ele se sente no direito de ver. Porque ele tem essa idade, é adulto. Porque lhe passaram um termo desse jeito. Então, é bom nós, como igreja, ter muito cuidado com os termos. As palavras importam demais, né? Muito. Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta dentro do que você está falando. Como tratar isso ou abordar isso para melhoria dentro de você como pastor para um irmão que está tendo um problema desse? Então, vamos lá. Vamos pegar um caso real. Alguém chega assim, pastor, eu tenho um problema na área sexual. Tá, tudo bem. O que você tem? A área sexual é ampla. Tem problema com homossexualismo, com pornografia? Não. Eu consumo pornografia. Tá, tudo bem. Mas qual tipo de pornografia você consome? Porque, às vezes, o cara está aí não para consumir pornografia de mulher, mas de outro homem também. Às vezes é casado. Então, tem tipos também dessa situação. Tem tipo dessa situação. Não é, o cara fala, tem um problema com pornografia, você fala, não, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Não, não é assim o procedimento. É você perguntar, qual tipo de pornografia você consome? Às vezes o cara consome pornografia de homem com homem, de homem com animal, às vezes consome pornografia de idoso, de estupro com crianças. É entender a mente do viciado. É você procurar entender o que ele procura nisso que não consegue encontrar na vida real. Então, a gente tenta normalizar muito com apenas, vamos fazer isso. Não, entender. Depois entender o que leva você a fazer isso. É claro que nós sabemos que é resultado de um coração não transformado, mas tem outras coisas que estão por trás disso. Entender, por exemplo, quais são os gatilhos que levam aquela pessoa a consumir esse tipo de conteúdo, de pornografia. Existem pessoas que consomem pornografia por conta de rejeição. Às vezes são pessoas tão rejeitadas que se sentem tão sozinhas e o único lugar que conseguem encontrar abrigo, consolo, companhia é na pornografia. Ou até traumas, né? Também abusos na infância e tal. Vou tocar também nesse ponto, porque a pornografia ela é uma companheira perfeita. Ela está aí 24 horas para você, quando ninguém mais está na sua vida, ela nunca diz não para você, aí você é o rei. Você pode consumir todo tipo de homens ou mulheres que você tem prazer, ninguém diz não para você. Então, um cara que é rejeitado na sociedade, ele tem tendência de buscar companhia aí. Só que o que acontece é que o cara que vai aí em busca de companhia se sente mais sozinho do que estava antes de entrar nesse site, porque aí ninguém se preocupa com suas dores, ninguém se preocupa com se você está sentindo alguma coisa. Tem entender primeiro quais são os gatilhos. Tem outro gatilho que é muito comum, que é o gatilho da recompensa. Isso acontece muito dentro da igreja. Às vezes a pessoa canta, a pessoa toca, a pessoa às vezes é um pastor que está sempre pregando e ele se acha, às vezes, no direito de consumir pornografia, no sentido de que Deus vai entender. Eu faço tanto para Deus, eu oro tanto, eu faço tanto isso, que eu preciso me recompensar de alguma forma. Você está falando como se fosse para, ele descarregar as tensões dele. É isso que você está falando? Também. Ou como de se ele conhecimento mesmo? Não, ele tem conhecimento disso. Ele fala assim que é impossível acreditar que Deus se entristeça comigo, sendo que eu faço tanto para Deus consumindo 5 minutos de pornografia. Entendi. É como se ele falasse assim, não, eu tenho esse direito porque eu faço tanto para Deus. Às vezes acontece fora da igreja, às vezes o cara trabalha muito, coloca tudo em casa, o cara
ideal, ama a esposa, cuida dos filhos, é presente em tudo. Então, ele às vezes se vê no direito, falar, eu posso, porque eu coloco tudo em casa, eu trabalho muito. É como se fosse uma autorrecompensa. O ser humano tem tendência de se autorrecompensar com esse pecado. É tipo aquela situação, né? Eu posso ter outras mulheres, outros homens. É nesse sentido, né? Tem vários gatilhos, deixa eu ver. Outros gatilhos, às vezes, pessoa que tem um problema, esse pessoal que fica jogando até tarde, esse jogo online, tem muita tendência de consumir pornografia também, porque eles passam muito tempo na frente do computador, de noite, isolados. Então, primeiro que a gente tem que fazer, voltando na pergunta inicial, como a gente trata, é entender quais são os gatilhos dessa pessoa. Isso. Tem até uma pessoa aqui perguntando, né? Pastor, como faço para parar de consumir esse tipo de conteúdo? Tá, vamos responder a primeira pergunta, não esquecer isso aqui. Entender a mente dele, o que ele está em busca. Primeiro, a gente precisa fazer esse cara entender que o problema dele não é um problema apenas com internet ou com pornografia. É um problema de satisfação com Deus. Não há nada que o ser humano procure na pornografia que ele não possa encontrar em Cristo. Porque o ser humano que usa crack, o ser humano que consome pornografia, ele não consome essas coisas para ficar triste. Ele não consome essas coisas porque quer se destruir, mas é justamente isso que acontece. Ele está em busca de um prazer que possa dar um sentido para ele, para o coração dele, para a vida dele. Ele está procurando o que alegra o coração dele. Só que essas coisas todas é possível encontrar no Senhor Jesus Cristo. A própria pornografia, ela faz promessas. Primeiro, entender quais são as promessas que a pornografia faz para esse cara que ele não pode encontrar em Cristo. Porque a pornografia faz promessas. Ela sempre promete alguma coisa. Então, entender. Cara, o que você procura nisso? É importante entender o que a outra pessoa sente. Isso no aconselhamento bíblico chama-se acolhimento. E você entender, tentar entrar na cabeça dele. É fácil você falar, não, isso é errado, isso é pecado. Não, ele já sabe disso. Senão ele nem viria para conversar com você. Mas entender a cabeça dele. Depois que você entende, você fala, usar a própria palavra de Deus para mostrar que a palavra tem mais para oferecer do que a pornografia. Um cara que se sente sozinho. O pastor pode pegar a Bíblia e falar assim, olha, isso é apenas o sentimento. O Senhor Jesus nunca deixou você sozinho, porque Ele diz nas Escrituras que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Um cara que consome pornografia, ele está em busca de uma companhia, nesse caso. Né? A gente pode falar, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Ele nunca deixou você sozinho. Então, para cada promessa que a pornografia faz para o homem, as Escrituras têm uma promessa muito superior para dar. Então, Opa, Chegou o Fladog. chegou o Fladog. Obrigado. Obrigado, Então, é importante a gente não tentar, por exemplo, tratar isso como se fosse uma coisa tão simples. Tem no aconselhamento bíblico tem uma frase que diz assim, nós não somos profissionais, mas nós fazemos um trabalho profissionalizado, onde envolve um acompanhamento mesmo. Geralmente, quando eu vou aconselhar alguém, a gente faz um processo de acompanhamento uma vez por semana, ou duas, dependendo do caso. Ah, tá. Então, tem que ser algo semanal ali, de um trabalho. Dependendo do caso, às vezes 2 vezes na semana. Um aconselhamento bíblico, usando as Escrituras para acompanhar aquela pessoa. E aí, essa semana, como que tá? E trazendo uma palavra, trazendo todo uma preparação. Existe algo nesse trabalho que chama-se a prestação de contas. Você vai aconselhando, vai orientando, de modo que a pessoa presta conta com você. Você vê como é que está o processo, a pessoa está crescida, como é que tem lidado com isso, mas é uma coisa séria. As pessoas, às vezes, não levam tão a sério esse assunto, porque as pessoas que aconselham também não mostram isso com uma seriedade, como algo destrutivo mesmo. Quer pegar a pergunta aí, que ela falou? Falou assim, pastor, como eu faço para parar de consumir esse tipo de conteúdo? Você vê como é que as pessoas são imediatistas? Sim. A pergunta dela é legítima. Sim. Mas é todo Mas tipo... tipo assim, você vai falar alguma coisa aqui, então amanhã já não vou ter mais. Eu tomo um Tipo remédio, já A resolve. pessoa não adquire um vício num dia. É um processo que a pessoa... Para ser um vício, é todo um processo. Então, para se libertar desse vício, para que possa haver uma renovação da mente, é um processo também. Mas ela tem que se expor. Ela tem que se expor para ela... Porque tem muita gente que não procura ajuda por isso. Por medo de se expor. Devido a essa questão que você falou, dessa questão de ser algo na questão da honra e tudo, né? São 2 perguntas que você traçou aqui. Primeiro, vamos responder
essa irmã aqui. É muito fácil a pessoa comprar livro para... Eu sou escritor, para vencer a pornografia. É mais fácil, na verdade, você comprar um livro para vencer a pornografia do que você procurar uma ajuda. Só que existem coisas que você nunca vai encontrar em livros. Existe o contato físico. Você lendo um livro, ninguém vai orar com você. Ninguém vai cobrar coisas de você. Então, geralmente, tinha um grupo no WhatsApp que eu administrava, tinha mais de 150 homens, eu criei num dia, e em um dia veio esse número, e as pessoas falavam, pastor, qual livro tem que ler? Eu falei, cara, não tem livro que você tem que ler, não. Você precisa de um acompanhamento mesmo, você precisa confessar o seu pecado, ser acompanhado pela liderança da sua igreja. Então, nós somos imediatistas demais, nós queremos algo para já, como eu preguei aqui, né? Para ontem. Então, essa pressa nos faz não lidar com o problema de forma geral. E tipo, você olha para um cara que tem problema do crack e achar que ele vai... amanhã ele vai acordar transformado. Não é assim. Todo um processo, a pessoa precisa... Porque a pornografia deixa danos no cérebro do ser humano. Não é como um cara que mente. O cara que mente, ele mente. Eu falo assim, eu não vou mentir amanhã. Beleza, ele pode não mentir. Só que ainda que você diz que não vai consumir pornografia amanhã, o tempo que você passou consumindo pornografia, as próprias imagens ficam acopladas na sua cabeça, ficam aqui mesmo, gravadas, reservadas. Então, esse processo todo é um processo de limpeza da mente. E quais são os danos que você comentou agora? Os danos? Os danos que essa pessoa ela tem. Primeiro é que, deixa eu ver... Como pastor e teólogo, a minha preocupação não é apenas sobre os danos que causa na pessoa, é com a glória de Deus. O dano maior que a pornografia causa no ser humano é que ela fere a glória de Deus diretamente. Nós somos criados aqui à imagem de Deus. A pornografia ela nos faz olhar para outro ser humano, muitas vezes, como se não fosse um ser humano. Como se fosse apenas uma pessoa que foi criada para satisfazer um desejo sexual que nós temos. Um pedaço de carne. Um pedaço de carne. Então, a pornografia ela ensina o ser humano a ser o viciado a desumanizar outro ser humano. Não é como crack. O cara que usa crack ou cocaína, ele quer consumir apenas um pó. Só que o cara que consome pornografia, depois que termina, ele vai olhar para outro ser humano com tendência de consumir aquela pessoa. E não consumir e não se relacionar com aquela pessoa de modo completo. Porque a pornografia... Ela foca em parte específica do corpo de algumas pessoas. Se for no homem, focar no pênis, no peito, na mulher, na bunda, no órgão, na vagina. Então, quando o ser humano que é viciado nisso olha para uma mulher na igreja, na rua, ele não consegue olhar para aquela pessoa de forma completa, porque ele tem passado a maior parte da sua vida vendo apenas partes de mulheres. Então, não consegue pensar em outra coisa. Não consegue pensar, por exemplo, em conquistar, em se relacionar, em constituir uma família. Por quê? Porque a própria pornografia não passa essa imagem. Na pornografia não tem conquista, não tem família, não tem filhos, não tem nada disso, é apenas sexo. A pornografia ela passa a imagem de que a outra pessoa só tem algum valor para mim se ela quiser fazer sexo comigo. De modo que você olha para um ser humano com roupa, você não consegue ver graça, não consegue ver beleza, porque não é isso que o viciado está acostumado a ver. Então, tem vários danos, mas o que mais eu posso falar depois da disfunção erétil também, que a pornografia causa isso, a impotência, mas o dano principal que a pornografia causa é a glória de Deus. Se eu falar para você, olha, a pornografia é errada porque ela causa danos no homem, a minha resposta pode ser certa, mas se a minha motivação não for a glória de Deus, até a minha motivação na luta contra a pornografia está errada. Porque é possível um cara vencer a pornografia e ser condenado do mesmo jeito, simplesmente porque não creu no Senhor e não tem uma vida santa. Pessoas que não consomem pornografia serão condenadas também por não crer no Senhor Jesus. Então, essa pergunta que você fez, ela nos leva a outra pergunta. Por que pessoas querem abandonar a pornografia, mas não conseguem? Porque as motivações estão erradas muitas das vezes. E se a motivação está errada, tudo está errado. A luta contra a pornografia não é porque ela faz mal para mim, apenas. É porque ela fere a glória de Deus. Nós não temos uma reputação própria, não temos uma imagem própria. Nós carregamos o quê? A imagem de Deus. E a pornografia vai destruindo a imagem de Deus em nós. Não é a nossa reputação. Não é os danos que causam em nós apenas. É sobre Deus. Às vezes a pessoa quer lutar contra a pornografia, luta com suas forças, só que pela motivação está errada, não é a glória de Deus, tudo está errado, não vai ter vitória. É muito comum, a gente vai ver homens e mulheres, às vezes, falam assim, o meu esposo consome pornografia. E a preocupação é legítima, muitas das vezes. O meu esposo consome pornografia,
A preocupação é legítima, mas as intenções são erradas. Ela quer que o esposo pare de consumir pornografia porque vai causar um mal para ela. E não porque o esposo está a ferir a glória de Deus. Então, uma pessoa que luta contra a pornografia apenas por causa algum dano para ela, está lutando com a ferramenta errada, de forma errada. E acredita em algo. Não é possível buscar algo para a glória de Deus e não ser atendido por Ele. Deus sempre vai nos atender quando buscamos algo para a sua glória. Então, só lutar, só ter força de vontade, acredita, não é suficiente. Se a glória de Deus, se a intenção não for Deus, esquece. A pessoa vai estar sempre caindo e nunca vai vencer. É Deus que deve ser o foco. Não é sobre mim. É sobre o que ela causa na imagem de Deus em mim. Então, como eu falei, se a motivação está errada, tudo está errado. Então, a gente pega uma mulher, por exemplo, que quer que o esposo pare de consumir pornografia, e você pergunta para ela, você se entristece tanto quando vê outras pessoas consumindo pornografia? Ou você está triste porque é o seu esposo? Ou você está triste porque está com medo daquilo que o seu esposo pode se tornar por causa desse vício? Você vê que a motivação dele é tão pecaminosa quanto a do esposo. Porque o medo sempre vai ser a forma da relação sexual que eles vão ter. Porque geralmente ele vai querer reproduzir o filminho, aquilo que ele está assistindo para a cama, né? Que aí, como você falou, é só um pedaço de carne, né? E aí acaba não tendo isso. Só que aí esquece desse fator. Peraí, tá, você quer essa transformação por conta de você ou por conta da glória de Deus? Faz todo sentido. Então, tem todo um... Isso é o quê? Você fala, quais são as consequências da pornografia? A gente podia ficar a noite toda falando sobre essas consequências. E não seria o suficiente. Quem consome pornografia, por exemplo, começa consumindo pornografia achando que vai aprender sobre sexo. Só que a pornografia não foi projetada com fins educacionais. A pornografia não ensina sobre sexo. Ela ensina a consumir mais pornografia. Um cara que consome pornografia hoje vai querer consumir mais pornografia amanhã. Não vai aprender sobre sexo. Não vai. Muito pelo contrário, ele vai odiar sexo real, porque sexo real não é como a pornografia mostra. Às vezes a galera pergunta, caramba, esse cara fala sobre sexo, mas ele é casado. Não sou casado, não. Que isso? Continua, pode ir. O pessoal está gostando, pode falar. Então, ela faz o quê? Na mente do casado, de um cara casado, e na mente do solteiro, ela tem danos diferentes. Vamos pegar um cara que é casado. Eu gosto desse exemplo, a gente está vendo esse lanche aqui, né? Pode comer. Pode comer. Fica à vontade. Mãe, eu vou comer pouco, tá bom? Não vai não, porque a gente colocou bastante. Então tá, o Fladog inteirão aí, inclusive vocês de casa, não precisa passar vontade, hein? O QR Code vai pôr aí na tela agora, porque nossa produção tá afiada. Só apontar. Aproveita e vai comendo, Bruno. Só apontar e pedir o seu lanche hoje, hein? Sextou com o melhor. É o Fladog Burger, hein, galera? Não tem outro. Demais! Top. Aliás, pode fazer uma pergunta aqui dos nossos telespectadores? O pastor fez uma pergunta aí, Bea. Manda pro grande Bruno aqui essa pergunta, que eu acho que é legal. Pastor José Carlos pergunta, pastor, o senhor tem alguma experiência de alguém que venceu a pornografia e como essa pessoa venceu? Qual que foi o processo? Tá, tem vários. Na verdade, tem vários casos que eu acompanhei de perto, não que eu ouvi, de pessoas que venceram, né, a pornografia. Conheço, sim. A gente, às vezes, pensa que é impossível vencer a pornografia. Não, esse negócio é possível. Pastor José Carlos, não é? Então, é possível vencer. Primeiro, eu falei no início que tem um processo de acompanhamento, a gente chama de aconselhamento bíblico. Uma pessoa que esteve viciada em pornografia, uma coisa que eu uso bastante é sobre a prestação de conta. Vamos supor que o cara consome pornografia, ele confessa isso. Primeiro, a gente faz a prestação de conta que funciona como... O cara que consome pornografia, ele tem desejo de consumir pornografia com muita frequência. Aí a gente faz um acordo, muitas das vezes eu faço contrato, de assinar mesmo. Olha, cara, é assim, toda vez que você tiver com desejo em pornografia, você liga para mim. Você tem que ligar. A prestação de conta não é para você dizer que você caiu ou não. A prestação de conta é para você contar sobre a vitória que você foi tendo. Então, esse negócio de você ligar quando tiver com desejo chama-se a prevenção. De modo que o cara está com desejo agora, ele liga para a esposa, liga para o pastor, liga para o líder, fala, eu estou com desejo agora. Isso mostra que, de fato, ele
quer lutar contra isso, ele quer vencer esse pecado, não é ligar depois chorando, oh meu Deus, eu caí de novo. Não, isso está errado. A prestação de conta, ela funciona porque se você consumir pornografia, no dia que você tem um aconselhamento semanal, você vai ter que confessar o seu pecado de novo. E ninguém quer confessar pecado na área sexual. Ninguém. Só pelo fato de saber que você vai contar o seu pecado para alguém, já te dá forças para você não confessar também. Então, existem várias ferramentas que a gente pode usar para uma pessoa que está nesse processo, nessa luta, muitas das vezes ele pega o quê? Pegar o celular da pessoa. O pastor que aconselha pode falar assim, olha, meu filho, eu vejo que o seu problema é esse, pega o celular, vai resolver o problema da pessoa? Não vai resolver o problema, e você está a tirar a cocaína na frente de um viciado, sim, ele não vai conseguir. Muitas das vezes é a necessidade de falar com a família, se ele for casado, conversar com a esposa mesmo, ele tem que conversar para a esposa, tem que conversar com a liderança, de modo que todos possam acompanhar e tirar tudo aquilo que possa ser um gatilho para essa pessoa não cair de novo, não voltar a consumir pornografia. Então, eu acredito que não tem um método específico. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, cada pessoa tem um procedimento diferente. O que leva uma mulher a consumir pornografia é diferente do que leva um homem a consumir pornografia. Então, a necessidade de entender o que está levando essa pessoa aí. Não existe uma fórmula. Nós queremos uma fórmula. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? Isso que não tem. Não tem. Cada pessoa é levada a sites de forma diferente, com objetivos diferentes. Então, mas o que a gente garante é, não temos um método, mas temos uma pessoa, chamada Jesus. Ele é poderoso para libertar qualquer pessoa que for até Ele. Isso não acontece por métodos. Nós não somos coach vendendo milagres, não. A nossa promessa é, Jesus prometeu o seguinte, que sem mim, nada podeis fazer. Então, não importa o que você faça, o método que você vai seguir, se você não buscar a ajuda de Deus, não vai haver libertação. Não vai. Então, tem todo um processo para isso. Deixa eu te fazer Não sei se a pergunta ficou clara, porque é uma pergunta muito ampla. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa pessoa que você está falando, especificamente, vamos dar um exemplo que ela é um músico da igreja. Ou faz qualquer coisa dentro da igreja. Ela deve ser afastada das suas atividades? Tá, boa pergunta que você fez. Depende. Depende do quê? Depende do... Você pegou já os músicos, né, irmão? Então, eu tô com medo de olhar para os lados aqui, porque senão o pessoal vai se sentir ofendido. Então, a galera que é músico da ICEM, ó. Galera que é músico da ICEM, por exemplo, não precisaria nem se sentir ofendido, porque o pastor Ramones já foi músico, já foi não sei o que. Pronto. Relaxa. Tá, vamos lá. Não, então eu vou mudar. Não. Você pegou o exemplo perfeito aí. Vamos lá. Se eu tiver um problema, eu tenho que ser afastado do meu problema? De alguma coisa que eu faço? Da função, né? Da função? É assim, depende. Se você confessa o seu pecado, está sendo acompanhado pela liderança, pelo pastor, não há necessidade de afastar você se você está lutando contra isso. Mas se você oculta o seu pecado, não consegue confessar o seu pecado, isso é sinal de que você quer permanecer no pecado. Se for a sua esposa que motivou você a confessar o seu pecado, você deve ser afastado também, porque a motivação não partiu de você. Você não está arrependido, não. Não está arrependido. Quando a gente fala que cada caso é um caso, a gente vai primeiro levantar quanto tempo esse cara está assim, nesse vício. O que levou ele a confessar esse pecado e por quê? Porque a gente não pode disciplinar uma pessoa que mostra que está realmente arrependido. Mas, às vezes, mesmo estando arrependido, não é suficiente para ela permanecer no cargo que está. Porque mesmo Deus perdoando o nosso pecado, existem consequências. Porque aí Davi, quando ele confessou o pecado dele, Deus o puniu ainda assim, mesmo depois de confessar o pecado sexual. Sim. Porque primeiro o pecado sexual mancha o quê? A nossa reputação. Imagina um cara que é casado e consome pornografia e canta. A esposa vai ter tendência de pensar que é normal consumir esse conteúdo e exercer cargos na igreja. Imagina uma mulher que consome pornografia e cuida das crianças e algumas pessoas sabem, mas ela nunca confessa isso. Vão pensar que é normal estar em trabalho na igreja, estando em pecado também. Então, tem que levantar o histórico dessa pessoa. Ela confessou? Está arrependido? Está lutando contra isso?
A igreja acolhe, a igreja acompanha, mas muitas das vezes é necessário de afastar mesmo. Só que quando a gente fala sobre disciplina, a disciplina não é para condenar, é para restaurar a pessoa. Aquele processo de confissão vai determinar, de fato, se está arrependido, vai determinar se ela vai continuar exercendo o cargo ou não. Eu vou deixar aqui uma mensagem. Se você consome pornografia, ou tem desejos homossexuais também, mas você não confessa isso, você está em pecado mesmo. Você está exercendo um trabalho na igreja em pecado. Não pode permanecer assim. Isso mostra que você não está arrependido. Porque uma das evidências de alguém que realmente está arrependido é o quê? É aceitar as consequências do pecado. Se não aceita as consequências, por exemplo, de ser afastado, acredita, não está arrependido. De fato, se eu estou arrependido, eu vou aceitar ser tratado. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. A própria disciplina é a demonstração de amor conosco. É a igreja dizendo, olha, não queremos que você se perca, por isso vamos se intrometer na sua vida pessoal. E o trabalho da igreja é se intrometer na vida das pessoas. Pelo menos na nossa igreja é assim. Eu falo, eu sou o pastor da igreja para se intrometer na vida de vocês mesmos. O pastor tem esse trabalho, se intrometer. Isso não, tem que se intrometer. É pastor para isso. Show de bola. Indo para o outro lado, você estava falando sobre essa questão da homossexualidade. Então, agora, vindo para o lado da homossexualidade. Como trabalhar e como os pastores devem lidar, os líderes devem lidar com essa questão da homossexualidade e sobre essa questão que você disse no início, sobre, às vezes, você percebe jeitos, você percebe algumas situações e você olha e fala assim, peraí, preciso começar a trabalhar ou algo do tipo. Você vê que como é que é difícil lidar com os termos, às vezes fala homossexualidade, mas quando você fala isso, você quer dizer o quê? Quer dizer a pessoa que tem desejo, a pessoa que pratica, Sim. a pessoa que está lutando, fazendo do gay. Para nós, é uma coisa simples, mas a galera LGBT não vê isso como uma coisa simples. Você precisa entender a questão dos termos. Por isso que tem esse negócio que eles insistem em mudar os termos, porque eles sabem que, por meio da construção de termos, eles conseguem construir uma aceitação. A gente vai pegar, por exemplo, sobre essa questão homossexual. Vou levantar uma pergunta aqui. É possível um cristão ter desejos homossexuais? Está fora do microfone. Fala É mais possível um cristão ter desejos homossexuais? Sim. Então, mas é uma coisa que a gente não aceita. Por que um hétero pode ter desejo de adulterar? Vemos como uma coisa normal, sendo que é um problema sexual. Um hétero cristão. Vamos falar hétero cristão. Héteros cristãos cometem adultério também, se a graça não os impedir. Temos o exemplo de quem? Do rei Davi. Isso é um problema sexual. Mas quando a gente fala sobre homossexualismo na igreja, a gente pensa que existem cristãos que não enfrentam esse problema. Enfrentam também. Só que nós pensamos que é demônio. Não é demônio, muitas das vezes. É o desejo do coração da pessoa. É mais fácil você falar que é demônio porque você tira a responsabilidade do ser humano. Não existe espírito de adultério na Bíblia. Jesus fala assim, que do coração procedem os maus pensamentos, o adultério, os homicídios, a mentira, tudo procede do coração. Esse negócio de espírito de adultério não é bíblico. O adultério procede do coração. Assim como o adultério procede do coração, o desejo por fornicar procede do coração, o próprio desejo homossexual procede também do coração do ser humano. Ele vem daí. Então, cristãos podem enfrentar esse problema, esse pecado, mesmo depois que se convertem. Às vezes a pessoa tem esse desejo no mundo e nós prometemos, vem para a igreja, vem para Jesus, você não vai ter mais desejos homossexuais, só que isso não é verdade muitas das vezes. Porque a conversão não tira o pecado do coração do ser humano, tira o amor por esse pecado. O ser humano vai ter aquele pecado, mas vai estar lutando contra esse pecado, não vai se entregar a esse pecado. Quando vocês entregaram a vida para Jesus, não houve pecados na vida de vocês, que vocês ainda estavam lutando, mesmo sendo cristãos? Por que nós acreditamos que o cara que tem desejos homossexuais, quando vir para Jesus, não vai ter esse desejo? Vai ter esse desejo muitas das vezes, mas dependendo da ação do poder de Deus no coração dele, esses desejos podem sumir. Mas não podemos pegar um caso específico e estabelecer como regra para todas as pessoas. É possível que pessoas que se convertem ao Senhor Jesus vão lutar contra desejos homossexuais para o resto da vida. E o sinal verdadeiro de que, de fato, eles são cristãos é que vão estar lutando contra esse desejo. Aí você pergunta, é possível ser cristão e homossexual ao mesmo tempo? Aí a gente levanta uma questão. O que é para você o homossexualismo? Termos, de novo. Você fala, um cristão homossexual
É tudo questão de termos. Não é fácil lidar com os termos. Você fala, cara, eu sou homossexual e sou cristão. Como é que vocês lidam com isso? É difícil lidar com a questão de termo. Mas o que a gente precisa definir? O que define uma pessoa como homossexual? Como ela se enxerga, o que ela sente ou como ela se identifica muitas das vezes. Para nós respondermos essa questão, a gente deve voltar para Gênesis. Como a pessoa tem que entender primeiro quem ela foi criada para ser, o que ela se tornou e como ela se enxerga muitas das vezes e como é que ela quer ser enxergada pelas pessoas. Se a gente entende isso, a gente consegue resolver esse problema, porque esse problema homossexual é problema de identidade. A pessoa acaba se definindo por causa do desejo. Ela atribui a sua identidade a um desejo. Tipo, se eu tenho desejo por um cara, então eu estabeleço o meu desejo como parte da minha identidade. Só que em nenhuma parte da Bíblia diz que o nosso desejo é a nossa identidade. Então, é questão de termos também. Não, eu sou homossexual, mas por quê? Você se sente assim? Você está se definindo por qual padrão? É o desejo? É a prática? Então, cristãos que entregam a vida para Jesus, que lutam contra esses pecados, eles não podem ser definidos como homossexuais. Porque se eles estão em Cristo, eles têm uma outra identidade. A identidade deles em Cristo não é definida por causa do desejo que eles estão lutando para vencer. A identidade deles está na cruz, está no Senhor Jesus Cristo. E você, se luta contra esse pecado, não pode se envergonhar em chamar os seus irmãos e confessar, pedir ajuda para que eles estejam orando por você. Então, esse é um assunto tão delicado, porque a gente julga às vezes. Às vezes, irmãos estão lutando contra esse desejo, conversam para nós e falam, caramba, mano, fulano, eu sempre desconfiei. Esse aqui nunca me enganou, não. Por quê? Porque às vezes tem traços delicados, manso demais, suave demais. Então, é possível mesmo até pessoas que têm esse traço delicados, muitas das vezes, que creram no Senhor Jesus, se converteram, creram no Jesus e ainda vão ter esses traços afeminados ainda. Por quê? Porque durante muito tempo, dependendo de como essa pessoa, de quanto tempo ela viveu na prática do homossexualismo, ela treinou o cérebro dele a aceitar que é normal. O cérebro entende que agir daquela forma é comum, é normal, é o natural. O cérebro já não se escandaliza com isso. Mesmo ele crendo no Senhor, muitas das vezes, vai passar por um processo de reeducação mental. Ele vai ter que ensinar de novo o cérebro dele a agir de forma como hétero, por exemplo. Vai ter que ensinar isso de novo. Então, é todo um processo. E a gente não pode exigir que as pessoas mudem com uma rapidez como nós mudamos muitas das vezes. É todo um processo. E às vezes um cara que está lutando contra esses desejos, ele vê que a igreja olha com um certo preconceito, ele vai embora. Porque aqui é uma galera de hétero só, uma galera que tem comportamento de hétero. A igreja não é um clube de héteros. A igreja é um lugar de pecadores, e pecadores que lutam com o homossexualismo também. Então, a pessoa tem que chegar na igreja e entender que ela será ajudada, muitas das vezes. É aquela história, né? É fácil, às vezes, lidar com uma pessoa com dependência química, mas não é fácil lidar com uma pessoa que tem a questão de vontades de outros homens ou de outras mulheres. É mais difícil. Você precisa do quê? Paciência. Você precisa de paciência porque é um processo mais demorado, é um processo mais delicado, e você está lidando com alguém, muitas das vezes, que tem uma reputação a zelar. Então, às vezes, o cara entra na igreja e a gente fala assim, caramba, você tem que virar homem, tem que agir como hétero, você tem que fazer assim, 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 assim. Só que isso é falta de preparo. Então, o cara que entra na igreja, ele não pode ser definido como hétero ou como gay. Ele tem que ser definido como pecador. É o pecador que ele é, a mensagem do evangelho é a mesma. Às vezes fala, como você prega para um gay? Oxi, eu prego para um ser humano, eu não prego para um gay, eu prego para um ser humano, para um pecador. Não existe um evangelho para gay, não existe um evangelho para homossexual, existe um evangelho para pecadores. E esse é o evangelho de Jesus Cristo. Então a gente tem tanto foco assim, a gente precisa falar sobre isso. Geralmente, nos casos que eu fui acompanhando, quando eu cheguei no Brasil, no primeiro mês eu conheci uma moça chamada Carol. Ela era casada com uma outra moça. E eu comecei a pregar o evangelho para ela, preguei para ela durante acho que 2 meses. Ela se separou. Ela se separou, mas ainda tinha comportamentos masculinizados, como se fosse homem. Eu nunca falei diretamente para ela sobre homossexualismo. Eu não tinha experiência. Eu pregava o evangelho para ela. Ela mudou.
Não sei como ela está agora, mas quando a gente fazia nossos aconselhamentos, ela havia mudado, se separado. Então, a gente não sabe lidar com esse caso dos homossexuais. Às vezes, um cara que luta com isso, né? Um homem ou uma mulher, pega o cara aqui, ele chega na igreja, a gente fala assim, você tem que casar, você tem que virar homem, você tem que... A gente pensa que o casamento vai tirar os desejos homossexuais da pessoa, mas isso é mentira. O casamento não é domínio próprio, o casamento não coloca no ser humano nada que ele não tinha antes de se casar. Então, por isso que a igreja está cheia de casados que lutam contra homossexualismo. Está cheia de gente assim. Porque nós tentamos validar, muitas das vezes, a virilidade de um ser humano por meio do casamento. Só que o homem mais homem que esse mundo já teve não se casou, foi Jesus Cristo. Então, nós pensamos que o maior problema que um homossexual enfrenta é o quê? É a sexualidade dele. Por isso que nós queremos trazer um evangelho sexualizado, tipo, você precisa vencer, você precisa pensar, só que está errado. Está completamente errado. Ele pode vencer isso, mas vai ser condenado do mesmo jeito se não crer em Jesus. O problema não é apenas na área sexual, o problema é um problema de fé. Então, por a gente não conseguir entender os termos, a gente fica perdido em lidar com essa situação. A gente fala, como é que a gente vai tratar ele? Como ele, como ela, como mulher? O que a gente vai pregar? Só que, se a gente voltar para Gênesis, estudar só mesmo sobre a questão de como Deus nos criou para ser, ele entende. Ele entende que ele pode ser quem Deus criou ele para ser, mesmo lutando com desejos que estão no coração dele. Homossexuais. Ele pode ser, ele é visto por Deus, ele é definido por Deus, não com base nos seus desejos, mas com base na obra redentora de Cristo Jesus. Isso aqui é o difícil, nos aceitar que é possível cristãos lutarem contra isso, é difícil lutar. Às vezes a galera pergunta assim, caramba, todo assunto que eu vou falando na internet, o pessoal fala assim, você tem problema com pornografia? Você é casado? Eu falo sobre sexualidade. Você teve problemas com homossexualismo? Eu nunca tive problema com nada disso, nada. A gente sempre tenta validar os nossos argumentos com base na nossa experiência. Isso está errado. A gente tem algo maior, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, voltando nesse assunto ainda, que é um assunto bem delicado, a gente acaba tendo um evangelho sexualizado. Eu tinha essa visão, de fato. Eu pensava que uma mulher que gosta de outra mulher, ela está assim porque nunca encontrou um homem de verdade. Fala, se essa mulher encontrar um homem que tem pegada, eu tinha uma colega na faculdade e falava isso, você está assim porque nunca encontrou um macho de verdade. Pera, mulher, alguém vai te pegar. Eu falei bem assim. Foi no início da faculdade. Eu falei, peraí. Então, só que essa visão está errada. Está completamente errada. A gente vê que... Por que o problema homossexuais nos incomoda assim tanto, mas o problema de heterossexuais na área da sexualidade não nos incomoda tanto assim? Tem héteros que têm a vida sexual completamente pervertida também. Creio que tu tem pergunta para fazer, né? Eu vou me alongando nos assuntos aí. Eu estou pedindo mais. Não, é que ele está pedindo mais néctar da vida dele, que vai sair em nome de Jesus. Ele está aproveitando que ele vai parar de tomar isso aí, sabia? Pare! Estão Então, me julgando por estar tomando Coca-Cola. O que eu faço? Disciplina. Também. Não podemos definir as pessoas com base naquilo que elas fizeram no passado. O nosso pecado não nos define se nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos uma nova identidade. É isso, meu irmão. Show de bola. Pastor, uma dificuldade que eu vejo muito grande na juventude é a questão da fornicação. Tem uma pergunta no chat Tem aí? aqui sobre isso. Então pergunta aí, O Dio está aproveita. perguntando como saber que você está viciado no ato de fornicação. Rapaz, só essa pergunta já demonstra muita coisa, entendeu? Por quê? Porque isso é regra. Se você não abandonou, você está viciado. Não tem processo. Não tem muita enrolação, não tem enrolação. Faça um teste. Abandonou, acredite, você foi liberto. Não abandonou, é um viciado. As pessoas acreditam, elas às vezes, quando lutam contra pecados sexuais, elas pensam que estão no domínio, que elas consomem quando querem, quando vão parar quando querem. Só que isso é mentira. Um dos problemas mais graves na área sexual, no pecado sexual, é que ele nos domina e ainda nos faz pensar como se estivéssemos no quê? No domínio, no controle de tudo. Então, o cara que consome pornografia 2 vezes por semana, ou 3, ele acha que não é viciado. Mas a pergunta é, se você não é, por que você não abandonou ainda?
É só fazer um teste. É rápido, é grátis. Não precisa pagar nada, não. Então, Tem outra pergunta, né? Além dentro dessa daí, por exemplo, a pessoa acredita que não abandonou, aliás, que não é dominado por isso, e quando você questiona, por exemplo, tá, e por que você não para? Aí a pessoa fala, não, eu paro quando eu quero. Então, você quer continuar nisso? Quer permanecer no erro? Daí não é mais só pecado, é iniquidade, né? Verdade. E às vezes a pessoa... Caramba, hein? Às vezes a pessoa pensa que foi livre porque ficou um mês sem consumir pornografia, sem fornicar. Só que essa visão também é uma visão mundana de ver as coisas. Por quê? Porque... olha aqui. É uma visão mundana porque... às vezes, quando eu vou aconselhar algumas pessoas, eu falo assim, pastor, eu estou um mês sem consumir pornografia, estou uma semana. Eu falei, só essa forma de pensar está errada. Tipo, faz um mês que eu não fico com ninguém. Uhum. A gente ouve muito isso, né? Está errada essa forma de pensar. Porque você nunca fala assim, caramba, está em um mês que eu nunca matei ninguém. Ai, meu Porque Deus. é uma coisa que Perfeito. você... As ideias. Faz um mês que eu não roubo ninguém. É uma coisa que você estabeleceu como padrão que você nunca vai fazer. Se você está contabilizando ainda, é porque você tem plano de fazer depois. Aí a gente, voltando àquela pergunta que eu falei assim, recompensa. Uma coisa está ligada à outra. Depois que você fica 2 meses ou você vai querer se recompensar. Caramba, já fiquei 2 meses, eu estou no domínio, eu vou dar uma acessada aí na minha companheira aí. Agora eu posso ir ali. Ó, fiquei um mês. Fiquei um mês, meu Vamos Deus. comemorar. Agora eu vou lá, vou comemorar, vou ir lá me jogar. A ideia é não ficar contabilizando, não. Geralmente, quando eu aconselho o pessoal, fala, não fica contando os dias, as horas. Esquece. Isso vai te tornar legalista. A gente não faz isso para você ficar um mês. A gente aconselha para você ficar a vida toda. É isso. Bea, manda Ó, essa tem pergunta uma aí. outra pergunta aqui. Vai comendo, hein, Bruno? Da mesma pessoa. Vai comendo, Bruno. Aproveita. Vai comendo uma batatinha aí já. Lanchão. Que eu vou aqui enrolando, porque o pessoal tá curtindo, o pessoal tá compartilhando, tá se inscrevendo no canal, não tá? Por favor, dá uma ajudinha aí. Até se você quiser dar uma ajudinha, entre em contato, tá? Se você quiser ser nosso patrocinador, aqui ninguém vai dizer não. Ninguém vai te falar não, tá? E a pergunta do Lil também por o que normalmente, eu acho que o pastor até chegou a comentar isso, o que normalmente leva as pessoas a consumir pornografia? Dá para definir, para responder essa pergunta sim. Porque cada ser humano é um universo. É tipo você perguntar o que leva uma pessoa a ser homossexual. Cada ser humano é um universo diferente. Mas a resposta mais simples seria a falta de satisfação em Cristo Jesus. A falta de um coração regenerado. A própria pornografia, ela é uma ferramenta mesmo que é usada para revelar o estado do nosso coração. A pornografia é suja, ela é podre, ela tem tudo de nojento. Então, quando alguém acessa esses sites, está acessando apenas aquilo que o próprio coração já tem. Eu falo que a pornografia não é algo sujo que suja o nosso coração. Ela apenas revela a sujeira que está dentro dele mesmo. Então, o que leva uma pessoa a consumir? É a revelação do estado do coração da pessoa apenas. Não é possível eu responder uma pergunta tão vasta como essa de forma simples. Sim. Show de bola. A gente também agora tem perguntas do Instagram, né? É isso, Ju? Isso. Tem perguntas no Deixa eu Instagram. pegar Tá- aqui uma pergunta. Tá aqui. separada aí contigo, vida? Tá. Ó, eu... Ó, o pessoal mandou um montão de perguntas, então não vai dar para ler tudo. vai Não, dar seleciona e não Não, vou revela, porque... selecionar aqui. Ah, tem uma coisa legal do Instagram, já tô logo Sim. te cortando, meu amor. Pessoal que manda pergunta lá na caixinha do Instagram, se você quiser aparecer como anônimo aqui, a gente faz isso, tá? A gente não revela identidade lá no Instagram. Então Fica pode tranquila. fazer essa pergunta cabeluda, Ó, vamos a lá, mais deixa eu bombástica até que a ver gente vai que fazer. O pessoal aqui. Vamos lá. Manda aí. Eu acho que como a gente já está falando sobre. Não, essa aqui já vai. É que o pessoal. As perguntas mais cabulosas. Ele só aceita cabulosa. Essas perguntas fácil, ele não Tá, quer. vamos lá. Ó, Isso não é crente, não. essa aqui é. Tem que... Essa aqui que É crente de tem crente. que saber. Sexo. A pessoa só escreveu isso. Eita. Ela nem mandou o interrogação. Sexo antes do casamento. Eu vou fazer a pergunta. Pode? A gente a gente brinca aqui que é... E pode? E pode?
Então, os únicos seres humanos que foram criados para ter relações sem precisar de votos, compromisso ou casamento são os animais. O Cadê ser o humano, Tome. o ser humano, ele foi criado para se relacionar por meio de alianças. Em Gênesis vemos que o próprio Deus estabelece uma aliança com Adão e Eva. Então, sexo antes, fora e não ter dentro do casamento é pecado. É pecado mesmo. Fornicação é pecado porque a gente vê o ato sexual Atrasado. apenas como apenas como uma coisa simples, só que não existe um momento na vida do ser humano que ele se torna mais íntimo de alguém como o ato sexual. Você literalmente fica dentro da outra pessoa, você adquire, o sêmen tem sangue. Mesmo depois que você se afasta da pessoa, você fica com um pedaço da pessoa dentro de você. Conectado, né? Você fica com parte da outra pessoa. É uma coisa tão profunda que, tanto que o próprio Deus estabeleceu, havia essa questão da lei, que tinha o rompimento do ímen para mostrar se a mulher é virgem ou não. Por quê? Porque por meio do ato sexual, quando há esse rompimento do ímen, é como se aquele sangue simbolizasse uma aliança. Porque onde não há derramamento de sangue, não há aliança. É uma coisa profunda. Não é que a pessoa faz aqui, faz aqui, faz aqui. Não, a gente vai ver que esse sexo antes do casamento, ele não é uma coisa que você faz e você esquece. Fica na sua cabeça. É pecado, tem problemas a longo prazo. Tu fez uma pergunta aí cabulosa. Aí, peraí. A pessoa que vai pulando de galho em galho, que tem relações sexuais antes do casamento, quando estiver conhecendo alguém para se relacionar, mesmo depois de ter pedido perdão para Deus, deve confessar esse pecado na pessoa que está a conhecer também. Então, a pessoa que está se relacionando, se ela teve um relacionamento, teve questão sexual antes. Então, quando ela estiver entrando num casamento, conhecendo ela, olha, aqui já teve gente que passou. Por quê? Você vai falar, mas Deus... Mas você vai falar, não. Eu tô falando, brincando, mas é meu isso. suco aqui. Não, as pessoas... Ramones apelão. Eu tô trazendo a brincando, mas que já passou. Não, mas as pessoas perguntam, mas Aqui já foi inaugurado. Já. O navio já foi quebrado. Já cortaram a fita. Já cortaram a fita, já. Mas as pessoas perguntam, mas qual é a necessidade disso? Se já passou. Só que passou, mas as consequências ficam muitas das vezes. Tem doenças, tem hábitos sexuais que você foi adquirindo, que a outra pessoa precisa saber. Tem todo um histórico por trás disso. A pessoa precisa entender quem foi você antes de vocês se conhecerem. Vixe, então aqui no Brasil o pessoal tá todo ferrado, porque só no carnaval, quando vai ver, tem nego aí com meio mundo, né? Sabem por que, Tem que isso é começar a importante? anotar. Sabem por que isso é importante? Porque quando você vai conhecer alguém para se relacionar, e você conta as coisas ruins, as coisas boas sobre você, mas não conta os seus pecados sexuais, você não está trazendo você por completo para aquela pessoa. Você está trazendo apenas parte de você. Aquilo que você fez no passado é a sua história, define quem você foi um dia. E você deve trazer isso à tona, a pessoa deve saber. Isso não é para a pessoa ficar com raiva, é para ela entender a sua honestidade. Isso é saudável. Você conhece algum caso de uma pessoa que já tinha tido relação sexual antes do casamento e a outra não? Que essa pessoa que não teve, chegou a algum momento de dizer, então não quero ter esse relacionamento? Não, porque... não, nunca vi, não. Sabe por quê? Se a pessoa diz que não quer ter esse relacionamento, ela tem uma visão muito reduzida sobre santidade. Não é a virgindade que define que uma pessoa é santa ou não. Quando a gente fala sobre pureza sexual, não estamos a falar sobre virgindade. A pureza sexual é muito mais do que não ter sexo antes do casamento, é manter o desejo sexual puro. Tem virgem, homem virgem, mulheres virgens que se masturbam, que consomem pornografia, que têm a mente completamente poluída. Então, pureza sexual é não apenas não ter antes, mas preservar, purificar o desejo da forma santa para o momento propício que é o casamento. Isso é pureza sexual. Às vezes a pessoa pensa que é puro sexualmente só porque nunca se relacionou antes do casamento. Às vezes é mais depravado, às vezes, do que uma pessoa que já se relacionou antes do casamento. Então, nós definimos como pureza sexual colocar os desejos sexuais no devido lugar. Eu não vou cobiçar o próximo. Não basta você não fazer, você deve não cobiçar também. Isso é que nós definimos como pureza sexual. Mas eu contei que tive problema no passado com área sexual e ele não quer se casar comigo. O problema é dele. Isso não é problema de você. Você foi o quê? Honesto. Porque a Bíblia diz para não defraudar um ou outro. Se você não conta isso, você está defraudando a outra pessoa.
Você não está sendo claro com outra pessoa. Vai se entristecer, a outra pessoa vai se entristecer, vai fazer o que? Vocês não se conheciam. Você não tinha projeto de ser assim. Não sei se você tinha, né? E o próprio Deus, perdão. E muitos não conheciam também a questão do Evangelho, né? A Cristo Jesus. A Cristo Jesus. E o próprio Deus pune pecados sexuais de uma forma que não pune outros pecados. O próprio Deus pune com doenças. Você nunca pode olhar para uma pessoa que carrega uma doença sexual transmitível e pensar que é descuido. Não. É punição divina. É claro que algumas pessoas adquirem por meio de objetos cortantes, transfusão de sangue, mas muitas das vezes... Até nascimento mesmo, né? Nascimento. Os imorais na área sexuais são punidos por Deus com doenças. Essas doenças, Deus coloca neles para lhes frear o desejo do coração. Você vê um cara que tem um problema com HIV, ele não vai querer viver uma vida sexual ativa de novo com várias pessoas, porque ele vai estar ocupado na UPA, no pronto-socorro, cuidando dos retrovirais, vai querer cuidar da alimentação dele. É uma forma do que o próprio Deus achou de frear o coração daquele homem. O próprio Deus os disciplina aqui, porque o pecado sexual tem uma consequência que outros pecados não têm. Por isso que você vê que essas doenças sexuais, outra pessoa que mente pode não ter problemas de doença, mas quem peca na área sexual, muitas das vezes tem. O mundo é governado por um Senhor. Esse Senhor governa cada vírus, cada célula, cada molécula que existe no universo. E Deus disciplina mesmo, para a pessoa se cuidar e para refrear e para colocar temor. Vocês já imaginaram como seria o mundo se não houvesse as doenças sexuais transmissíveis? O mundo seria uma desgraça pior do que já está. Essas doenças existem para colocar um freio na humanidade. Porque às vezes o cara não vai adulterar, não vai fornicar, por medo de pegar uma doença, mesmo não sendo ele cristão. Ele fica assim, caramba, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vou ficar doente. Então ele dá uma segurada. Parece que é meio estranho, né? Entendam, eu não estou falando que todas as pessoas que têm doenças sexuais, elas estão sendo punidas por Deus. Eu falei, tem certos casos que o próprio Deus pune mesmo. Não estou generalizando, porque tem outros meios de transmissão. Certo. Bea, manda aí mais perguntas aí da galera. Deixa eu ver. Vamos lá para a pergunta da Clarice, que ficou lá em cima. E essa aqui eu acho que é muito importante. A gente estava falando sobre a questão da sexualidade em geral. E ela até comentou, né, que é muito importante essa explicação, porque o hábito se constrói e pode causar problemas nos relacionamentos futuros, né? Então, é por isso que é importante a gente estar pensando nisso. E ela perguntou como que a gente faz para abordar essa pauta, tanto da sexualidade em geral, mas a questão da pornografia, quando a gente está tratando de criança. Qual que é a idade apropriada e como que a gente faz isso? Tá. Quando a gente fala sobre crianças, qual é a idade da razão? Desde o momento que a criança se entende como um homem e mulher, para falar de se entender, não apenas por nascer assim, os pais, eles têm que ter pressa em conversar sobre sexualidade com as crianças. As pessoas perguntam, com qual idade eu devo começar a falar? Quanto mais cedo, melhor. Porque a criança, ela é um ser humano, ela se toca. Tem crianças que se masturbam. Tem crianças... Tem filho, irmão? Homem ou... Tem os dois. Os dois. Tem uma menina e tem um menino agora. Às vezes, você consegue perceber, não sei se você já percebeu, o seu filho pequeno tem ereção. O seu irmão nunca viu? Não, ele é muito bebê, ele tem Perdão. 16 dias. Ah, não. Às vezes, eu vi o meu irmão mais novo, pequeno, às vezes, do nada, ele vai fazendo xixi e fica ereto assim. A criança vai crescendo e vai se conhecendo, ela vai se tocando muitas das vezes. Quando ela vai tocar no órgão genital, ela vai ver que aquilo cria um certo prazer. Para aquela criança, não podemos chamar aquilo de masturbação, porque ela está se conhecendo, ela está se tocando. E se os pais não intervirem com muita antecedência, dizendo assim, olha, esse que você tem aqui é só para fazer xixi. Se os pais não falarem isso, ela vai continuar fazendo isso. Vai crescendo, vendo isso como uma coisa normal, porque o ser humano se toca. Esse se tocar é para se descobrir mesmo. É natural o ser humano fazer isso. Então, quando a gente fala sobre educação sexual, é ensinar a criança para que serve cada órgão do ser humano, principalmente na área sexual. A gente pensa que educação sexual é para falar sobre sexo apenas, mas não é para falar sobre sexo. É ensinar, olha, filho, você não pode deixar que o tio toque no seu peito, não. Você não pode deixar que ninguém toque nessa parte do seu corpo. Você não pode ver um homem pelado. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é educação sexual. É você falar,
enquanto você não completar 18 anos e que você tem debaixo das suas pernas só para fazer xixi. Aliás, E rapidinho, antes, pastor. antes de você se casar, o que você tem debaixo das pernas é só para fazer xixi. Sim, aliás, a gente tem até aqui na INSEM, né, a pastora Márcia, ela trabalha e já traz essas questões para as crianças. Até da questão do toque, de quem pode ou quem não pode. Igual, por exemplo, a mãe pode te dar banho. Ah, mas o tio, a tia, consegue entender? Então, já é algo que é explanado com as crianças, porque é uma dificuldade que a igreja hoje tem de passar isso até... Se para os adultos já é um tabu, imagina para as crianças. A gente fica com medo, né? Ah, mas vamos despertar o interesse. Vai despertar, Uma hora vai você despertar. vai estar induzindo ele àquilo, né? É como eu falei no início sobre sexualidade, pornografia, não é quando, não é como, não é se você vai estar exposto, é quando, é como você vai reagir a isso, porque você vai ser exposto em algum momento. Crianças são... A gente fala sobre conteúdo adulto, mas como eu falei, quem mais consome são adolescentes. Isso afeta todo... É um pecado que afeta todos, adultos, crianças, jovens, homens, mulheres, crianças, da Umbanda, católico. Eu recebo mensagem de... O pessoal nem quer saber se você é pastor ou não. Eu só quero resolver meu problema, entendeu? Não quer saber se... É um problema humano, de pecadores. Parece que é o único pecado que afeta todos, independente da religião. E quando a pessoa se descobre, vê que isso é um problema, ela esquece qual religião ela é, ela procura ajuda. Porque é uma coisa que fica gravada aqui. Nos faz se sentir hipócritas, ainda que você não é um cristão. Não existe um ser humano que tem problema nessa área, que tem uma vida em paz. Será que a pergunta foi respondida? Acredito que sim. Quanto mais cedo, melhor. E como, né? Tem toda uma didática, né? Você tem que explicar como os órgãos funcionam, como o irmão falou que aqui tem esse trabalho. Tem toda uma didática, mas não espere ela crescer. Satanás não espera as crianças crescerem para lhes ensinar a mentir. Ele lhes pega pequenos e vai colocando a semente do mal no coração delas. Até porque na escola também isso não é filtrado, né? Uhum. Principalmente com os coleguinhas, né? Com os amiguinhos da escola, isso já é estimulado muito cedo. Eu lembro o quê? Na segunda série do fundamental, meninos falando e mostrando, e vou fazer isso com isso, vou pegar isso e vou pôr ali. E aí você olha e fala, caramba, a gente está falando de uma criança de 7 a 8 anos. E você fala, como que ele aprendeu isso? Só que é aquilo, aí a mãe no outro lado aqui. Aquilo, não teve esse cuidado com essa criança. O pai e a mãe não teve cuidado. Ou ele foi estimulado de uma forma, ou está tendo um abuso sexual e tal. Ok. Só que nesse lado tem alguém, não pode falar, não pode falar. Lá na escola vai falar. Só que se você não souber lidar com isso e não trazer da forma correta, ele vai olhar e vai falar, então isso é normal, isso pode. Se meu amiguinho está falando, então isso pode. Se os pais não estão ensinando sobre a sexualidade nos filhos, eles estão aprendendo em algum lugar, e esse lugar provavelmente é pornografia. Uhum. Alguém vai ter que ensinar sobre a sexualidade para o seu filho, porque ele é um ser humano. E se você não tem ensinado, acredite, a pornografia não se cansa de fazer isso. Ela tem paciência, ela tem prazer em fazer isso, de capturar. A gente consegue ver isso nos desenhos, nos filmes, em geral. Na música. Na né? música. Eu ia até dar um adendo sobre, porque, assim, às vezes os pais e os responsáveis, né, pela criança ali, não sabem como abordar justamente porque passam pela situação e até hoje não souberam como se libertar disso. Verdade. Né? E outra coisa que eu ia comentar, quanto antes falar sobre a sexualidade com a criança, você também está protegendo ela sobre coisas futuras, né? Porque você começa a entender que ali existe uma intimidade e cumplicidade com aquela criança, ela começa a confiar em você, né? No caso, se for a mãe conversando ali com a criança, ela, na verdade, se parar para prestar atenção, a questão sexual, ela traz uma intimidade. Trazendo intimidade, ela traz aquela confiabilidade, daquela coisa assim. Então, comigo você pode conversar sobre isso. E é até uma arma que os abusadores usam, que é o silêncio, o segredo, o comigo você pode contar, para mim você pode falar sobre isso. Então, se a criança não tem isso num porto seguro dentro de casa, muito provavelmente é o que ela vai ter fora, e aí ela vai entender que aquilo é um segredo, é um tabu, é fechado, e ela não vai querer se expor. Assim como um adulto não se expõe, né? A gente iniciou o programa falando sobre isso, sobre como o adulto tem dificuldade de confessar o seu pecado. Que dirá uma criança que está sendo abordada de maneira bem persuasiva em relação a isso. Ela não vai querer colocar. Você falou um assunto muito importante sobre a questão de prevenção. Existem crianças na igreja que são abusadas.
A gente não pode pensar que isso não existe. Existe. O abuso não é só quando há penetração. Existem certos toques que são abusos mesmo. Gente que se aproveita disso. A gente fala, não sei se vocês já viram pregação sobre abuso sexual, mas a Bíblia tem instrução para todo esse tipo, todo assunto. A gente não fala pessoas na igreja que foram abusadas, que não conseguem lidar com isso até hoje, não conseguem encontrar um conforto da parte de Deus, às vezes se sentem acusadas, se sentem culpadas, porque o próprio abuso faz isso. Ele coloca na pessoa que foi abusada o quê? O sentimento de culpa, muitas das vezes, como se a pessoa fosse irresponsável. A pessoa começa a sentir nojo, raiva do corpo. O meu livro começa contando sobre a história de um amigo meu que foi abusado. E isso desencadeou muita coisa na vida dele. Ele foi levado à pornografia por causa de abuso mesmo. Isso desencadeia a pessoa para homossexualismo, para vícios, nojo do corpo. A pessoa começa a olhar para o corpo e fica com medo de se doar para alguém, porque o pecado sexual ele fica marcado para a vida. Se você espancar uma criança, por mais forte que aquela porrada possa ser, ela vai esquecer. Mas se você abusar dela, ela vai levar para a vida. Porque, mesmo naquela ingenuidade, ela consegue perceber que ela teve uma intimidade, ela não entende o que é, mas ela sabe que, de alguma forma, ela foi abusada. Ela não vai entender, mas fica gravado aqui. Fica gravado. Então, se a criança aprende isso na igreja com antecedência, como se prevenir, ela vai falar. Os abusadores fazem ameaças, às vezes é o tio, às vezes é o tio da escolinha, às vezes é a tia da escolinha também, que faz certas coisas com meninas, com meninos também. Por a criança não saber, não ter uma educação sobre esse assunto, ela vê como uma coisa normal. E aí ela acaba por reproduzir aquilo, né? Porque a criança é uma esponjinha, então ela dá para perceber na questão do comportamento, né? As coisas que estão acontecendo. E se porventura você é um pai que está me ouvindo aí e teve caso de saber que seu filho sofreu abuso e tal, ninguém está botando uma culpa sobre você, porque também é pesado, né, pro lado de lá, mas também existe o fato de ser de responsabilidade sobre você ser o mentor do seu filho, né? E também de se entender que você também tem uma mentoria, você também tem um pastor, você também tem alguém que está ali sob cobertura, que você também pode pedir ajuda. Show de bola. Bea, tem mais perguntas aí? Na galera também do Instagram? Não, aqui o pessoal está E a galera do Instagram está que mandou? aprendendo. Vamos lá. No Instagram, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Essa questão de abusos fica marcado no coração do ser humano. Mais pertinho. A questão do abuso fica marcado para a vida. E uma das coisas que a pornografia faz, ela treina a mente do ser humano para se tornar um abusador. Tem uma pesquisa que mostra que quase todos os abusos que foram feitos por pessoas que consumiram pornografia antes. Dentro do cérebro humano existe algo que a teologia chama de a imagem sagrada. Você nunca olha para sua irmã ou para o seu filho como objeto de prazer sexual. Mas alguns vídeos pornográficos, eles apresentam mulheres sendo abusadas e reagindo com prazer naquele tipo de abuso. A mente do ser humano é completamente treinada a imaginar como mulheres gostam de ser abusadas. Então, o cara que é um estuprador, ele reproduz isso. Essa luta, apesar de ser uma luta de termos, é uma luta também de consciência do imaginário. A pornografia captura o cérebro do ser humano, captura o imaginário dele, ele faz pensar como eles querem que ele pensa. Você vai ver, tem vídeos pornográficos de que pai tendo relação com enteada, com filho. O ser humano vendo isso, ele vê como uma coisa normal. O mecanismo de defesa dele é completamente destruído. Se ele via como se fosse uma coisa fora do normal, depois que ele vê outras pessoas fazendo, ele completamente normaliza, porque a pornografia destrói o imaginário do ser humano. E o de mais precioso que o ser humano tem é o seu imaginário. Se você vê um pai tendo relação com enteada, com filho, você acaba normalizando isso, porque tem graus de vício de pornografia também. E a tendência é você estar sempre consumindo coisas terríveis. Às vezes o cara começa consumindo um homem e uma mulher,
às vezes a mulher começa consumindo um homem e uma mulher, depois consome 2 mulheres, depois consome pornografia que tem mais homens tendo relação com uma mulher. A tendência é sempre subir. Esse poço não tem fim. Ninguém consome pornografia e bate no peito e fala assim, caramba, eu consumi muito, já não quero mais isso. Não existe, ninguém faz isso. Porque a própria pornografia, ela treina o ser humano a consumir mais. Então, pensam comigo, se um cara fala que não, pornografia não faz mal, eu não gasto nada, é grátis, se você não gasta nada, se você não está pagando nada, o produto é você. Você que está sendo usado aí. Não existe pornografia grátis. Ela sempre faz alguma coisa de você. Ela rouba a sua imaginação, ela rouba o seu tempo, ela rouba a sua energia, rouba a sua comunhão com Deus. Mas uma das coisas que eu sempre vejo quando aconselho alguém é como está o imaginário daquela pessoa. A pornografia, ela treina o imaginário das pessoas para fazer o quê? Ela ensina o ser humano a despir o outro ser humano. Você é um ser humano que olha para o ser humano e consegue despir ele e tendo relações com ele só aqui na sua cabeça. Isso que a pornografia faz, porque você está numa tela e você começa a se imaginar com aquela pessoa aí. Então, a mente do ser humano é capturada assim, dessa forma. Você está falando isso, está me lembrando até uma questão do CCA, que eu trabalhei num centro de criança e adolescente. Uhum. E você está falando dessa questão que se torna algo tão normal na cabeça dessa pessoa. Me lembra uma vez que eu estava comentando eu cuidava de uma sala de adolescentes, eu era educador, e eles tinham uma naturalidade para falar sobre morte. Sobre morte, sobre gente morrendo, sobre tiro, sobre mortes horrendas, assim. E aí, uma vez, eu fui perguntar, né? Tipo, gente, por que vocês tratam tão fácil a questão da morte? E aí eles falaram, mas, Vitor, é fácil. A gente passa, todo dia quando a gente acorda e a gente sai de casa, que era numa comunidade, numa favela, toda vez que a gente sai de casa, a gente vê um corpo estirado no chão. Então, literalmente, para vir aqui para o CCA, a gente tem que pular corpos. Então, a gente tem que passar por corpos, pessoas mortas. Aí até teve um caso que ficou até famoso aqui na Zona Norte, encontraram na casa de uma pessoa, embaixo da casa, um cemitério, onde o crime matava, o pessoal matava e enterrava nessa casa. E tinha pessoas que moravam nessa casa. Então, e era assim, era vizinho, era do lado. Tinha gente que brincava na frente da casa. Via o pessoal chegando com os corpos e enterrando dentro da casa. Isso era uma coisa super natural. Então, é como você disse, se torna natural. A questão da pornografia se torna natural. A questão de, é simples. Eu vejo isso acontecendo, então eu vou reproduzir. O cérebro é literalmente sequestrado, não só é emburrecido também. O cara que consome pornografia, muitas das vezes, quase sempre, chega um momento no vício que ele se torna emburrecido. Porque ele é reduzido à mediocridade. Ele aceita que o mais próximo que ele consegue chegar de uma mulher é por meio de uma tela. Ele entende que é mais prazeroso você ver um homem tendo relação sexual com uma mulher do que você tendo relação sexual com sua própria esposa. Eu gosto de brincar, se falar assim, que a pornografia treina o cérebro do ser humano para ser corno também. Porque se você está vendo 2 pessoas tendo relação sexual, você vai crescendo, vê isso como uma coisa normal. E quando isso um dia acontecer, você vai ver como uma coisa normal. Homens ou mulheres que consomem pornografia têm tendência de normalizar o adultério e têm mais facilidade de aceitar isso. Uma pergunta dentro disso já. Pornografia dentro do casamento é considerado adultério? Dentro do casamento, fora do casamento, em qualquer parte, a pornografia não leva ao adultério, a pornografia é adultério. Jesus falou assim, que aquele que cobiça uma mulher no seu pensamento já cometeu adultério. Ela literalmente adultério. Não é que vai levar você. A pornografia não leva você a fazer coisa ruim. Ela é a coisa ruim. Ela faz isso mesmo. Nós ainda pensamos que é possível separar. Nós pensamos assim, olha, é possível alguém consumir pornografia e não ter desejo de trair a sua esposa. Só que não é possível. Se você tem coragem de trair, você tem coragem de fazer. Você só não fez ainda porque você não teve a oportunidade de fazer. Mas você já faz por meio de uma tela. Não é que você vai trair, você já começou a trair faz tempo. E quando você tiver uma oportunidade, você vai consumar o ato. A graça de Deus não condena apenas o pecado premeditado, o adultério premeditado, mas o adultério desejado também. Faz isso? O próprio Jesus veio, né? Ele reafirmou isso, né? Ele falou assim,
O pessoal falou, é a questão do adultério e tal, não sei o quê. Não, peraí. Você pensar em adulterar, você já está pecando. Né? A gente sempre pensa que a pornografia tem danos lá no futuro. Caramba, isso vai nos fazer mal lá no futuro. O cara namora. Não, já começou a fazer. Não é que vai fazer. Ela não vai fazer mal, já começou a fazer mal. Ainda tinha um negócio muito estranho, que as pessoas pensam que pornografia é por causa... As pessoas consomem pornografia por causa de falta de sexo. Só que as pessoas às vezes falam assim, eu preciso casar para vencer o vício em pornografia. Só que essa visão também está errada. A pornografia não é resultado da falta de sexo. Ela é resultado de um coração que não foi transformado mesmo pelo Senhor Jesus. Homens e mulheres casadas ainda enfrentam esse problema também, na área sexual. Então, essa ideia do mundo que as pessoas têm, eu preciso casar para... Não é uma ideia bíblica. Eu falei no início que o casamento não é domínio próprio. Então, isso é legal. Se uma mulher ou um homem descobriu esse ato do seu esposo e ela quiser se separar, porque, né, a Bíblia só afirma a questão da separação com adultério. Uhum. Ela está resguardada sobre isso. Ele está resguardado sobre... Essa aí é a pergunta cabulosa. Então, para isso mesmo. A minha visão sobre divórcio, eu creio que não é a visão mais comum, mas eu tenho uma visão diferente sobre o segundo casamento e o divórcio. Só que o contexto é completamente diferente também. Aí pode haver uma separação de corpos, não uma separação de estado. A separação de corpos é aquela pessoa que está num vício, ela pode ser separada do corpo, pode ficar na casa de um pastor sendo tratada por esse pastor até ela conseguir vencer esse vício. Ela pode aparecer na igreja aqui, questão disciplinar, falar assim, olha, não sei se aqui na igreja tem esse costume, né? Fala assim, olha, o irmão fulano está em pecado, ele consome pornografia, ele tem esse vício, ele não conta para a esposa, a gente está separando os corpos dele. Não é separação de estado, de corpo. Ele vai ficar na casa de um irmão para ser tratado. Não conseguiu entender, irmãos? Ele vai ser tratado. Até ele conseguir voltar. Depois, ele volta para sua família. Tá, então existem duas formas da questão da separação, então, de adultério. E isso se aplica também à questão de agressão. Por isso que eu falei, a visão sobre divórcio é uma visão bem delicada. Como você vê, a gente falou no início, por exemplo, vê como a gente entra em assuntos mais cabulosos? Então, a gente falou que todo cristão tem a capacidade de cometer qualquer pecado se a graça não restringir. Será que ele pode ser agressivo? Quantas mulheres que não estão sofrendo aí a questão de agressão dentro de casa? Você consegue perceber que a questão da separação dos corpos evita a agressão, mas não permite o divórcio muitas das vezes? Se ele é um cristão, o que leva uma mulher a ser agressiva? É o pecado de quem? Da ira. A mãe é agressiva com o filho às vezes, mesmo não premeditando isso. O que essa mãe tem? Ira. Não é que ela não tem amor pelo filho. Fala. Uma pergunta. Nesse conceito, por exemplo, que você colocou aí sobre a parte disciplinar, né? Na questão do adultério com a pornografia. A parte também que foi afetada com isso, sem ser a que está consumindo, no caso. Vamos supor, no caso de marido e mulher, o cara está consumindo. E a esposa... O cara ele foi levado para ser tratado. Mas e a esposa? Como é que rola? O que acontece? Não, só que... Vou dar duas respostas. Só que não é possível a esposa não ser afetada quando o homem consome pornografia. Ela consome com ele muitas das vezes também. A esposa fica desesperada, tentando encontrar a solução. E muitas das vezes acaba caindo em site pornográfico também. Por causa de eu quero encontrar uma solução. Ela vai ler artigos em inglês, vai procurar um negócio aqui. Ela se torna mais neurótica às vezes do que o cara que está consumindo. Porque na cabeça dela, ela olha para o marido e não consegue ver um homem. Consegue ver a pornografia. O homem desaparece. Ela começa a olhar para o marido com medo. O cara chega do trabalho, por exemplo, ela já começa a desconfiar, ficar com medo. Ela fica com medo. Então, mulheres também são afetadas dessa forma. Eu esqueci a pergunta que você falou. Faz de novo, perdão. Tá. Como é que fica, como é que a gente trata da mulher a também? própria mulher deve incentivar. A gente fala sobre homem, mas é gênero, não é questão de É ser... só um exemplo, exemplo, né? Só na analogia para que a gente possa entender. Se preferir, a gente pode trocar. A mulher que consome pornografia e aí acaba atingindo o homem com isso, né? Dentro do relacionamento. Como é que a gente trata a outra parte
Não que ela não consuma a pornografia, mas supondo aqui nessa alegoria que a gente está fazendo, de que a outra parte afetada não consome, mas acaba descobrindo. Por exemplo, nossa, faz tempo que minha mulher não me procura dentro do relacionamento e eu não estava entendendo o que é, até que um dia eu peguei e acabei descobrindo. Né? Cristão. Tá. Acabei descobrindo que ela estava consumindo. E aí, como é que faz? É bom sempre colocar essa referência, cristão, porque dependendo se for um cristão ou não, totalmente é diferente. Se for um cristão, falar na nossa igreja. Aqui pode ter outro modelo. Se a pessoa oculta o pecado, não revela, vive nessa prática, isso é apresentado muitas vezes para a própria igreja em geral. Fala assim, olha, o irmão X está sendo disciplinado por conta desse pecado. A irmã X, por conta desse fato, ela vai ficar separada muitas vezes do seu lar ou para sendo tratado por um irmão. Nesse caso, o pastor tem que ter a santa paciência de acolher aquele irmão e estar fazendo um acompanhamento com ele. A própria igreja intervém nesse modo, muitas vezes ajuda. Vamos supor, vamos pegar um cara que trabalha de noite, voltando à sua pergunta, e ele consome pornografia no trabalho. A esposa descobriu isso. Só que ele não pode sair do trabalho porque o sustenta a esposa com isso. A igreja tem o dever de disciplinar esse cara. Muitas das vezes ele fica separado, tanto da igreja do trabalho, e a própria igreja ajuda aquela família financeiramente. Preocupação com a família deles e com a restauração deles também. Então, pode não ser um modelo aplicado aqui, na ICEM, mas só falar que é o modelo mais prático, não prejudica a família. É uma das alternativas que se dá para auxiliar no caso, né? Mas tem que ser, muitas das vezes, porque a Bíblia diz em Mateus que se o teu irmão pecar contra ti, faz o quê? O homem chama a mulher e conversam. Se o homem não mudar, já não é mais um assunto pessoal entre eles dois. É um problema que envolve o quê? A igreja. Isso tem que ser levado no pastor. O pastor apresenta para a igreja. Isso estamos a falar de cristãos. É um modelo bíblico. Primeiro chama você e ele, chama um testemunho, que é o pastor muitas das vezes, ou um irmão. Se não mudar, permanecer nessa prática, é disciplina. Fica publicamente. O pecado dele tem que ser exposto para ele se envergonhar e abandonar. Entendi. Isso estamos a falar de cristãos. A disciplina nunca vai fazer um cristão se desviar. A primeira pessoa a falar sobre disciplina na igreja foi Cristo. Sim. Não é uma coisa, a gente fala, caramba, isso é muito coisa de igreja do passado, hoje em dia. Não, é um modelo bíblico. Para mim está respondido. Obrigada. Amém, irmã. Perfeito. Bea, tem mais alguma pergunta aí para a gente ir para os finalmente? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Essa aqui é boa, já que a gente está falando sobre essa questão de família. Bruno, como que faz? Pai e mãe entraram no quarto, viram o filho consumindo pornografia. Qual que é a tendência? Xingar, bater, reprimir. Como que os pais podem proceder numa situação dessa para a gente evitar esse tipo de situação que, obviamente, né, acho que não precisa nem comentar, que, obviamente, não é a melhor maneira de se proceder. Como que os pais podem fazer? E essa pergunta, essa pergunta é do Johnny. Tá bom? Show de bola. Do Johnny, do... Ali não, Johnny, nosso produtor. Do nosso produtor. Amém. Pensei que fosse um camarada meu. Assim, espancar não é a opção ideal. Você não retira o pecado no coração do ser humano na base da paulada. Imagina se Deus resolvesse espancar você toda vez que você peca. Não teria ninguém aqui hoje. Não teria ninguém. O ideal é conversar. Certo. Não conversar apenas por ser seu filho e por ser uma coisa que você tem medo que ele se torne. A gente volta para o quê? Para a glória de Deus. Filho, você está ferindo o coração do Senhor Jesus com esse seu pecado. Você pode ir para o inferno. Primeiro que se o pai nunca falou isso, ele tem que se envergonhar primeiro. Ele também é responsável. Os pais não só foram outorgados por Deus para trazer filhos ao mundo, mas também eles são responsáveis de instruir os filhos para o mundo vindouro. Eles têm essa responsabilidade também, ensinar, instruir. Se os pais não ensinaram antes, os próprios filhos que são bênção na vida dos pais vão se tornar a própria maldição, uma forma do próprio Deus disciplinar aqueles pais por causa da negligência deles também, um castigo divino também, muitas das vezes. Então, mas a opção correta sempre é disciplinar o filho. Disciplinar não espancando propriamente, que eu falo, né? Você pode dar paulada por outros motivos, mas quando se trata de pecado, nesse quesito, o melhor modo é conversar.
mostrar as consequências, o quanto isso pode ser devastador. Tenha paciência de conversar com ele. Você viu naquele ato, não fica com raiva. Chame e sinta. Eu me lembro, a primeira experiência que eu tive com criança, aconteceu com uma prima. Faz muitos anos, eu não era pastor ainda. Eu descobri que ela acho que tinha 9 anos ou 10. Ela consumia muita pornografia, muita. E eu vi ela assistindo pornografia, ela olhou para mim. Eu não sabia o que fazer. Mas ela era uma criança, praticamente. Eu peguei o celular dela, coloquei assim na cara dela. Não é isso que você gosta de ver? Não é isso que você tem prazer de ver? Então vê. Não é isso? Não é essa sujeira? Não é essa porcaria? Então vê. Ela começou a chorar. Eu falei, você está vendo como isso é sujo, que é tão sujo ao ponto que você não consegue olhar para isso quando tem alguém por perto? Você está vendo que você amadureceu muito ao ponto de que você já não é mais uma criança, você está destruindo a sua infância? Não foi a reação ideal, tinha que conversar, mas eu fiquei tão indignado com isso que eu falei, vê, não é isso. Ela começou a chorar muito. Não voltei a ouvir que ela voltou a consumir pornografia, mas foi a minha reação no momento. Não é a coisa mais saudável a se fazer. O certo é conversar, ter a paciência, instruir a criança. E não espera ele crescer ou você pegar ele nesse ato para você conversar com ele. Eu creio que você deve já ter essa cultura de não ficar com raiva, converse. Os pais devem ter, o pai que dá celular no filho e o filho consome pornografia, ele também é responsável por isso. Os pais têm que ter o dever de monitorar o celular dos filhos, saber o que eles acessam. Eles têm literalmente que saber o que eles estão vendo na internet. Então, você coloca o seu filho no mundo, dá um negócio para ele que dá para fazer muita coisa errada e você não monitoriza isso, acha que ele não vai... Ele, em algum momento, vai cair aí. Não é se, como eu falei, é quando ele vai cair. Ainda que você não consiga pegar o seu filho no ato, acredite, em algum momento ele vai cair nesse site aí. Ele vai fazer isso. Então, converse, instrua. É bom que você tenha culto familiar com eles, para que você possa passar essa visão para eles também. Só para finalizar, eu me lembrei de uma situação. Eu tinha, acho que uns 7, 8 anos. E eu tava... Foi bem... internet era aquela coisa... A manivela aí, né? Tava começando. Não, eu era um pouquinho maior. Tinha, acho que uns 10, 11 anos. E aí, eu tava assistindo aquele Discover Kids. Né? Tava assistindo Discover Kids e tinha aquele tal de Arte Ataque. E eu assistindo aquele Arte Ataque e tal, não sei o quê. Aí, falou assim, quer desenhar, quer pintar isso aqui e tal, não sei o quê? Entra no nosso site. Entra lá no nosso site e imprima para você pintar em casa e não sei o quê. Pô, legal, né? Só que quem tinha acesso à internet era meu pai, na época no trabalho. Eu falei, pai, vai lá, por favor. Pai, por favor, imprime lá para mim. Aí ele foi. Não sei se ele errou uma letra, ou não sei se foi um .com.br, alguma coisa assim, que entrou. Meu Deus. Eu lembro ele no telefone comigo. Vitor, o que é isso daqui, rapaz? Eu falei, não, pai, é o site para imprimir a foto. Não é. Tá vendo como o mundo é tão sujo e treinado para capturar nossas crianças que tem gente que faz isso de propósito, sabia? Tem esses sites infantis, coisas, né, que fazem, ainda mais hoje em dia, né? Jogos e tal, todos eles são erotizados, né? E também tem a parte que as pessoas pegam o endereço de e-mail, o HTML, e eles colocam outro bem parecido justamente para acontecer situações como essas. É criança, né? A criança vai... Geralmente tá na fase ainda de ter a escrita e tal. Vixe. É aquela situação. Mas é isso aí. Vamos... Cadê o áudio? O pessoal do áudio já está no jeito aí? A gente vai para a cápsula do tempo. Vamos nessa? Opa. Brunão, funciona assim. Você vai olhar para aquela câmera, eles vão soltar a vinheta. Depois, quando eles terminarem a vinheta, ele vai avisar a gente. Aí, ó, soltou Já deu um clima o áudio. aqui. Você vai olhar ali e aí você vai mandar uma mensagem para você daqui 10 anos. E aí, legal que você vai mandar essa mensagem daqui 10 anos. Se você não me avisaram antes. Porque a graça é fazer agora. Tá bom? Aí eles vão avisar lá pra gente.
Então, só pode soltar a vinheta. Pega o microfone e manda uma mensagem para você daqui a 10 anos. Nós estamos no ano de 2023. Estou gravando esse vídeo para o Bruno daqui a 10 anos. Bruno, permaneça firme, não permita que os elogios corrompam o seu coração, nem que a soberba te destrua. Permaneça falando sobre sexualidade, não se corrompa, não se desvie dos caminhos do Senhor. E que o Senhor Jesus me guarde. Que eu possa ver esse vídeo daqui a 10 anos e glorificar o nome dele. E peço que o Senhor me use para que eu possa ajudar pessoas com problemas na área sexual, no evangelismo. Espero que daqui a 10 anos a gente possa ter um centro de aconselhamento bíblico para pessoas que enfrentam problemas na área sexual. Estou aqui no ICEM, agradeço essa oportunidade, né? Esse convite que eles me fizeram, e daqui a 10 anos a gente vai lembrar desse vídeo, em nome de Jesus. É isso aí. Não, o cara treinou. O cara veio treinado. Você é bem treinado, pô. Bem treinado. Esse papo aí de, não sei, sabe? Solta a nossa vinheta aí, produção, que nós estamos indo para os nossos finalmente. Aliás, muito obrigado por você. A lenda. Aqui. A gente só traz lenda aqui. A gente só traz pessoas de alto nível. E engraçado que é aquilo, né? Os nossos convidados, eles vêm aqui para conversar e eles sempre deixam por último para comer. Por quê, né? É aquilo. Tem bastante coisa para falar, então. Mas isso não tira a questão de que logo, logo a gente pode fazer uma parte 2, hein? Gostou? Sobe aqui, sobe o hashtag. Volta Brunão. Vamos mandar assim. Volta Brunão. Volta Brunão. E ó, você que ainda não curtiu, curta, se inscreva. Aliás, temos uma notícia. Quer conhecer a ICEM? Venha nos conhecer aqui. Nós temos culto às quartas e aos domingos. Nesse domingo, especialmente, nós teremos nosso culto às 9h30 da manhã. 9h30. Acordar cedo, já vem, cultuar a Deus. Tá bom? Só nesse domingo, nos outros, nós estamos às 18 horas aqui. Isso aí, Avenida Paranaguá 418, hein? Isso. 418, Hermelino Matarazzo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Às vezes você fala, poxa, mas eu não consigo, eu sou de outro estado, eu não consigo vir pra Eu sou de Angola. Eu sou de Angola, eu não consigo. Nós temos as nossas lives, o nosso canal é super ativo, tá bom? Tem os nossos cultos, todos são transmitidos, como também nós temos o nosso Momento Criança aqui, o Momento Cricem. Vai lá, tem os nossos vídeos da Cricem. Acompanha. Aliás, tem até fã já da Cricem, hein? O negócio tá ficando famoso. Tem criança aí já que é inscrita aqui no canal e é fã da nossa pastora. Já, da vovó Anitta. Dos personagens aqui que nós temos. Tá bom, gente? Muito obrigado. Bea, fala aí, manda um abraço aí pra essa galera. Gente, muito obrigado por você que tá assistindo. Muito obrigado por todos os nossos miglis. Eu sei que vocês têm se empenhado bastante em ajudar a gente. Então, só gratidão a vocês. Continuem nos ajudando. Continuem enviando esse programa. Olha o tanto de conteúdo que a gente teve no programa de hoje. Verdade. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem muito interesse nisso. Então, o programa tá acabando, mas vai continuar aí. Você pode rever quantas vezes quiser e você pode mandar pra pessoa que você gosta, que você sabe que se interessa pelo assunto e que precisa ouvir isso. Então, ajuda a gente, dá uma engajada, porque esse ano ainda eu quero ver 1000. Eu quero ver 1000 inscritos. Eu não vou esperar para esse baixo. ano. Não vou eu tô jogando mês. Não, tem que ser Estamos até falando julho. de mês? Julho. Opa! Então até julho, 1000 inscritos. Vamos chegar a 1000 aí. Ajuda a gente. Você tem umas contas aí? Você tem uns amigos? Não, então, se todo mundo pegar o link e mandar e falar assim, gente, vamos chegar a 1000 inscritos, mandar na lista de transmissão lá, dos contatos do WhatsApp, chega. Chega rápido, Nossa igreja, inclusive. Oi, fala aí. A gente fez isso na igreja. Fez. Se inscreva-se no nosso canal. Fala no microfone. Cada pessoa se comprometeu em convidar no mínimo 10 inscritos. Aí. Imagina. Se cada pessoa fácil. convidar 20, você só pode colar o link no status do Instagram, mandar pro grupo da família. Fácil. Com certeza. E aí, você chega. Então, gente, a gente teve bastante gente aqui nessa live. Por favor, coloca aí. Manda lá pro grupo do WhatsApp, manda pras pessoas, manda individualmente, fala, gente, um pedido aqui, se inscreve nesse canal, eles precisam chegar a 1000 inscritos.
É isso. É isso aí. E, ó, pessoal da Bíblica do Cordeiro, se inscreve. Se inscreve aí. Ajuda nós. Ajuda a gente. É isso aí. Ó, a gente tem pessoas desse nível aqui, do seu pastor. Que nível, hein? Beleza? Pastor Euclides, Bruno Euclides, manda uma mensagem aí pra essa galera se despedindo, por Então, favor. pessoal, que Deus abençoe vocês. Agradeço pela audiência, pelo convite, por tudo. E até a próxima. Ah, e Tem um ó, segundo, hein? só uma coisinha. Quer adquirir os livros do Bruno pra você aprender mais? Aqui na Isso aí. descrição eu já deixei todo o link pra você saber como adquirir, tá bom? Aqui nos comentários também eu já lancei. Dá uma olhadinha aí, ajuda nesse trabalho e ó, é só conteúdo A top. O Bia é pessoal outro aqui, nível, hein? O pessoal começou, já leu. Não, o pessoal já terminou de ler. Os que compraram, a gente É. colocou uns aqui à venda, já terminaram de ler, já estão ó, edificados. Então, ajuda a gente aí, é isso. É isso aí. Aliás, aí ó, o segundo episódio com o Brunão pode ser falando sobre os livros inteirinhos dele. Aí, isso, tudo bem que ele não vai demorar muito pra voltar, mas Não. vai que ele lança um nesse processo. Aí ele vem lançar aqui, ó. Não, estou no processo de produção do meu curso. Ah, aí pronto. Opa! Já vai vir lançar aqui, ó. Pronto. Lançar o seu curso aqui com a gente. É isso. Beleza? Gente, Deus abençoe. Muito obrigado por você estar aqui com a gente até agora. Semana que vem estamos de volta. Quem é o nosso convidado na semana que vem? Eita, Caramba, deu velho. branco. Caramba, Tava combinado. Tava combinado. caramba. Tava combinado, Bia. Eu vou ter que colocar aqui porque eu também não lembro. É mistério. Eu também não É lembro. Deixa eu mistério, é pôr aqui. mistério. Pastor Wilson da Quadrangular. Eu tava aqui. Pastor Ah. Wilson. Tá bom, gente? Semana que vem, Pastor Wilson está aqui com a gente. Vem assistir. Deus abençoe. Uma ótima semana, uma ótima noite pra vocês. E até a próxima. Beijo!